já está em andamento e ainda tem 3 palestras para vocês poderem prestigiar. Amanhã, dia 27, às 19h30, lá no Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes. Ok? Queria falar o Otávio Graziosi, que era de Matão, e o tema Chico Xavier, Vida e Obras. Aí no sábado, aqui na nossa casa, certo? Às 20 horas. Frisando bem que é às 20 horas. A gente está acostumado com as 19h30, mas vai ser às 20 horas, ok? A oradora vai ser Maruísa Baio de Limeira, o tema A Obra Psicográfica de Chico Xavier. E no domingo, encerrando às 20 horas também, o Centro Espírita Allan Kardec, né? A oradora Roselane Siqueira, daqui de Matão, né? O tema vai ser a Casa Mental, ok? Então vamos todos prestigiar na primeira, ok? Então, vamos agora levar nosso pensamento ao nosso querido Mestre Jesus, pedir as suas bênçãos, né? E agradecer essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome e que possamos, Senhor, sairmos daqui melhor do que como chegamos, e que Deus, nosso Pai, possa nos dar aquilo que seja melhor para a nossa evolução. Obrigado, Mestre, e que assim seja. Bom, eu vou passar a palavra para o orador da noite, o Leonardo Arruda, nosso confrade aqui de cidade de Limeira, né? E, desculpa, deu branco no tempo. O despertar da existência. Ixi, precisando despertar mesmo. Ficar dormindo não dá certo não. Leonardo, projeto. Boa noite a todos. Muita paz, muita luz, alegria em nossos corações. Agradecendo inicialmente o convite, a oportunidade de aqui estar, de falar do doutrina espírita, do Evangelho, sempre uma alegria muito grande no meu coração. Como dito ao início aqui, o despertar da consciência ou da existência, né, como nós tínhamos falado até ao início, por vezes é algo que nós não compreendemos muito. Mas o ponto principal desse despertar da nossa existência é justamente o entendimento do sentimento mais puro que nós trazemos dentro de nós, o sentimento do amor. De fato, nós conseguimos olhar a nossa existência caminhando por esse sentimento. Uma vez que, na própria definição de João, Deus é amor, na mesma condição que Jesus nos ensina o que é o amor, como nós temos entendido, como nós vamos despertando a nossa existência, a compreensão do amor. Esse tema surgiu quando fui convidado a participar de um encontro e falar justamente sobre o amor. E o convite veio com uma certa antecedência, e logo pensei, falar de amor, com tantos ensinamentos que o Evangelho nos traz, com tantas lições que a doutrina espírita nos apresenta, não será algo tão difícil. O tempo foi passando, todo dia eu pensava ali o que poderia dizer, de que forma nós poderíamos trazer a construção da palestra, e conforme ia chegando a data, fui percebendo o quão difícil de fato é falar sobre o amor. Porque nós falamos do amor da boca para fora, mas quando buscamos, de fato, extrair de nós esse sentimento, nós não encontramos. E ainda quando pensando e buscando uma linha de raciocínio sobre o tema, um amigo me perguntou, está ele querendo casar com a sua esposa? E ele me perguntou, quando você pediu sua esposa em casamento, você a amava? E na dificuldade de entendimento do que é o amor, eu parei para ele e disse, olha, não sei. Porque falar em amor àquele tempo é muito diferente do que eu entendo hoje como amor. Hoje eu poderia dizer que a amo, mas naquele tempo não sei se já tinha desenvolvido. Porque nós temos dificuldades de olhar para nós mesmos
entender o porquê é que nós aqui estamos. Qual é o sentimento que nos traz? Qual é o propósito de cada um de nós? E há um livro em especial que chama A Pesquisa do Amor, de Herculano Pires, que quando nós abrimos o livro na própria contracapa, ele vai dizer que o amor é o clarim que nos convida à existência. Por isso, ao despertar da existência, o amor nos convidando a nos despertar na própria existência. A partir de quando nós passamos a existir. E quando é que nós passamos a existir? Paramos a pensar. Porque nessa vida, nesse mundo corrido, acelerado, por vezes nem paramos a refletir o que somos. Tão preocupados com as tarefas mundanas, tão preocupados com o conteúdo do relógio, que por vezes esquecemos Deus, a própria criação e o objetivo pelo qual aqui nós estamos. Por isso, nesse livro, Herculano inicia para nós, e nós vamos refletir um pouquinho sobre esse início do livro, o momento em que Deus cria a nós, criaturas, o movimento de Deus para nós. E ele faz referência justamente àquela frase do início do universo: faça-se a luz. Mas não mais a olharmos o Fiat Lux como sendo o início do universo, mas como o início da existência de cada um de nós. No dia de hoje, precisaremos olhar para dentro de nós, ainda que diversos seres, diferentes cada um de nós, mas a pensarmos o que Deus espera no íntimo, individual de cada um de nós. Porque Herculano vai dizer que é como se Deus, o Absoluto, retirasse migalhas de luz dele mesmo e lançasse essas migalhas, criando ou construindo cada um de nós, o ser, mas nos convidando a olhar muito além do que apenas o que os olhos conseguem perceber. Porque o ser, depois de ser criado, obrigatoriamente precisou se criar a temporalidade, o tempo. E com o tempo, o ser desenvolveria até o instante que ele mesmo voltasse a se acender. E ao se acender, ao se desenvolver, ele estaria então fazendo o movimento nós para Deus. Nesse olhar romantizado de Herculano para nós, mas que nos convida a tirar 3 elementos importantes na reflexão: o ser, o tempo e o amor, como sendo os elementos necessários para que nós possamos despertar quanto à nossa própria existência. 3 elementos que não caminham isolados, mas que caminham entrelaçados, a dizer, formar-se uma única peça. Porque se nós fôssemos o ser com o tempo, mas não tivesse amor, nós não chegaríamos àquilo que Deus espera de cada um de nós. Se nós fôssemos o ser e pensássemos no amor sem o tempo de desenvolvimento, nós também não conseguiríamos desenvolver esse sentimento ao seu estado máximo. E ser e apenas o tempo, chegaríamos aonde desenvolveríamos o quê? De que forma então nós caminharíamos no mundo? Por isso é preciso que nós pensemos de fato como nós temos agido no dia a dia. Falávamos ainda que ao início, como o mundo tem sido tão atropelado para Deus, como o relógio parece não fazer mais sentido, como nós não nos encaixamos mais nesse tempo, que por vezes é um tempo apenas do mundo, mas que nós não conseguimos nos encontrar. Por que é que nós temos então nos desconectado desse olhar inicial, dessa busca de nos acender, de nos retornar a Deus, de compreender qual é o nosso propósito? Mas quando nós vamos adentrando ao livro, ele nos convida, Herculano Pires, a lembrarmos do filósofo francês René Descartes, que a própria doutrina espírita nos referencia. Ele, como o fundador do pensamento cartesiano, que pedia para que nós buscássemos olhar a filosofia não de modo aleatório, mas pela razão.
o mesmo pedido de Kardec a cada um de nós, de conhecer a nós mesmos através do olhar da razão. Ele que vai trazer para nós aquela frase tão conhecida: penso, logo existo. Mas ele trazia, na época, no ano de 1600 aproximado, uma preocupação muito grande quanto à humanidade. O homem olhando ou vivendo apenas pensando no corpo material, como movimentar-se no corpo. E naquele tempo ele já nos alertava sobre a necessidade de pensarmos sobre um corpo e a mente. O esforço da criatura de buscar compreender aonde estava a morada da mente, aonde se processava o pensamento, e não a olhar apenas o corpo como uma forma distinta. E ao desenvolver da própria ciência, principalmente da ciência espírita, André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, lá no 2º capítulo, ele vai mostrar para nós realmente aquilo que René Descartes trazia como preocupação. Que nós, como seres, ainda estudando ser, depois veremos o tempo, nós, como seres, que olhamos e imaginamos apenas esse corpo material, é muito mais do que isso. A doutrina espírita nos fala sobre o espírito, o corpo material e também sobre agora a mente. Capítulo 2 do livro Evolução em Dois Mundos. Ali onde nós encontramos o campo mental e também encontramos o corpo espiritual. Ao olhar um ao outro, não podemos apenas imaginar o corpo biológico, mas a pensarmos na mente e a pensarmos no espírito, em todo o envoltório sutil que está envolvido nesse processo. Porque precisamos então analisar a nossa movimentação no mundo num aspecto muito maior, a pensar que o progresso do amor, o desenvolvimento do amor, é justamente quando o homem consegue compreensão exata. Só informando aos amigos da transmissão, nós tivemos um contratempo aqui, mas já foi solucionado, graças a Deus. Pedimos que a espiritualidade amiga envolva e possa trazer aí na normalidade, né? Nós estamos trabalhando, trazendo então a necessidade de nós olharmos no aspecto do ser, ao olhar do tempo e ao olhar do amor. Que René Descartes falava da necessidade de nós analisarmos o próprio corpo e também de analisar a sede mental. E que André Luiz vem na consequência disso, no livro Evolução em Dois Mundos, nos falar da necessidade de olharmos o corpo, o espírito, o corpo material e também a mente. Quando nós buscamos a definição desse despertar da nossa consciência, o Plano Pires nos traz ao início do livro que o amor vencerá quando o homem conseguir vencer a si mesmo através do conhecimento da sua natureza biológica, psicológica e espiritual. Fazendo então esse link, essa necessidade de nós olharmos a nós mesmos por esse ponto. E aí nós paramos a pensar de que forma nós temos olhado realmente a questão do amor. Porque todas as vezes que nós apenas nos referimos a esse sentimento do amor, olhando pelo movimento do corpo físico, nós vamos desvalorizando esse sentimento mais profundo. Nós vamos ignorando a centelha divina e vamos colocando esse sentimento divino numa condição muito banal da criatura. Como que a dizer que, por vezes, ao invés de nós buscarmos elevar, nós vamos nos colocando numa condição de desumanificação, ou, se preferirmos, uma animalidade maior do nosso próprio comportamento. Como nós vamos olhando, nos relacionando e dizendo amar, porque o nosso pensamento não está nessa busca para Deus,
mas está de fato apenas em buscarmos aquilo que nós gostamos de exigir do outro. Por isso falamos amar, porque o outro nos entrega aquilo que nós exigimos. Ou muitas vezes o outro nos ama diante de algumas exigências que ele mesmo traz, seja no ponto orgânico, biológico, mas dos próprios sentidos, um amor vulgar. Então, todas as vezes que nós caminhamos apenas olhando as questões de mundo material, nós derrubamos aquilo que Deus nos traz como sendo um verdadeiro amor, esse sentimento de nos acender. Mas nos parece muito complicado, porque o mundo vai nos distraindo. E há um livro muito profundo, pelo menos a minha pessoa, que um matemático britânico chamado Charles Dodson, em 1860, ele usa o pseudônimo de Lewis Carroll e vai escrever alguns livros de filosofia com capas infantis. Como Kardec nos coloca, quando nós mergulhamos nessas fábulas que parecem muito estranhas, nós aprendemos que estamos nos matriculando no verdadeiro curso de filosofia, que nessas histórias encontraremos diversas faces da humanidade. Lewis Carroll faz então o livro, ou a história, que nós conhecemos como Alice no País das Maravilhas. Muitas vezes um filme sem sentido, um livro, uma história sem pé nem cabeça, e para mim também há muito tempo foi assim. Começa-se ali uma garotinha em um jardim brincando, quando atrás dela um coelho branco passa, ela se distrai com o coelho entra em um buraco e ela entra junto. Ela vai caindo em um mundo totalmente diferente, onde as coisas parecem não fazer sentido. O coelho a todo instante vai falar para ela que está com pressa. Ela chega, olha uma rainha, a rainha que traz uma cabeça muito grande e que a todo instante pede para cortar a cabeça do outro. E quando nós paramos para olhar, Alice, ou a mulher simbolizada como Alice, não é a mulher, mas é o sentimento que cada um de nós trazemos de nós. O coelho branco são as distrações do mundo. Nós, nas nossas atividades diárias, eis que passa uma distração e nós nos colocamos a adentrar a essa distração. Começamos a olhar, o mundo não faz sentido. Parece ser um mundo que não é um mundo verdadeiro. A rainha, que primeiro corta a cabeça, depois julga, depois cria a condição, tanto que o próprio Alice vai dizer, mas o que essa pessoa fez? Não sei, apenas condenemos ou apenas cortemos a cabeça. E essa mesma introdução de Alice, nós vamos encontrar no filme Matrix, quando um homem sentado à frente de uma tela de computador, a tela pisca e vai aparecer, siga o coelho branco. A porta, alguém bate a porta e ao abrir, outra vez, uma mulher com algumas pessoas tatuada ao coelho branco em seu braço. Como quer dizer, a um convite, que vida você quer continuar tendo? Uma vida real, diante daquilo que Deus espera de cada um de nós, ou uma vida ilusória, fantasiosa, uma vida que realmente parece que não faz sentido, uma vida que parece que estamos sendo controlados por algo que nós nem sabemos, que nós mesmos não temos controle. Mas o personagem que mais me intriga em Alice no País das Maravilhas é o gato risonho, que em uma oportunidade aparece para Alice, e a Alice vai perguntar para ele, qual caminho eu devo escolher? Qual caminho eu devo seguir? E o gato vai perguntar, devolvendo a Alice outra pergunta, depende, há vários caminhos, para onde você quer ir? Alice pensa e diz, eu não sei para onde quero ir. E o gato vai responder a ela, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer destino serve.
E nós estamos vivendo a nossa vida nesses destinos que tanto faz como tanto fez, porque nós ainda não criamos um objetivo para a nossa existência. Se alguém nos perguntasse qual o caminho você quer seguir, por vezes nós pensaríamos, não sei. Por isso, precisamos começar a olhar ou a compreender as relações de mundo à nossa volta. Quais são os convites que têm batido? E qual é o propósito que nós temos desenvolvido? Porque no nosso relacionar, na própria sociedade, nós vamos pegando um pouquinho de um pouquinho de outro, trazemos as nossas crenças e vamos criando ali a nossa personalidade. E precisamos compreender daquilo que somos, como ser, criados por Deus, na necessidade de retornar ao ponto de ascendermos espiritualmente e pensar como agora que eu já me conheço como criatura divina, como eu avanço. Por quais caminhos eu sigo? Por quais normas eu devo me pautar? Quais as coordenadas que eu preciso escolher? Quando nós pensamos, parece algo muito distante. Mas se nós buscarmos no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai-vos um ao outro, amai-vos o outro como a si mesmo, no item 8, há uma instrução de um Espírito que Kardec nos coloca, que traz como título a Lei de Amor. E quem traz, em 1862, é o Espírito Lázaro. E ele vai dizer que o amor resume a doutrina do Cristo por inteiro. Se nós estamos pensando em desenvolver o nosso amor, nós precisamos nos pautar na doutrina do Cristo, que a doutrina do Cristo nos mostra o caminho completo até retornarmos ao amor, ou a Deus, como nós quisermos. E ele continua, porque a doutrina do Cristo, ou o Cristo, apresenta o amor na sua excelência. É o nível mais alto do sentimento. E aí ele começa a falar sobre a nossa caminhada. Que no início, quando nós iniciamos essa jornada do despertar, nós ainda somos pautados pelo instinto. Nós não pensamos, nós apenas agimos pela própria conservação do ser, a lei de conservação. Em nenhum momento nesse estado nós paramos para pensar, para usar a inteligência. E todo o movimento que nós fazemos ainda traz lastros animalizados. Então nós precisamos pensar, nós somos criaturas que somos guiados pelo instinto ou nós já temos inteligência? Porque se o instinto faz as coisas sem pensar, por que é que nós estamos constituindo família? Por que é que nós escolhemos uma parceira, ou um parceiro, companhia? Por que é que nós temos filhos? Paramos para pensar? Ou porque todo mundo faz? Por que é que eu acordo cedo e vou trabalhar? Por que é que eu estou buscando me aproximar mais de Deus, da espiritualidade? Por que é que eu tenho que conviver na sociedade? Nós paramos para pensar ou apenas estamos indo como uma lei de conservação? Nós, criaturas com condição de pensar, nós não podemos deixar que as nossas ações caiam ao instinto bruto, sem pensar. Porque Lázaro vai dizer que quando, ainda do instinto, nós desenvolvemos um pouquinho mais, a própria condição da corrupção nos condiciona as sensações. E são as sensações, as paixões que vão chegando até nós, as tentações que nós nos cedemos e caímos, são elas que vai nos colocando em uma condição um pouquinho mais acima do instinto. Mas que ainda nessa condição, nós trazemos um interesse pessoal muito ativo. E por esse motivo que nos pauta é o próprio egoísmo. Um dos maiores vícios, os vícios mais radicais, como os próprios Espíritos trazem a Kardec.
mas que diz que é necessário que nós, para desenvolvermos a sensação, a esse sentimento mais profundo, nós aniquilemos o egoísmo, mas que demorará muito tempo para que isso aconteça. Porque se bem analisarmos, o egoísmo está na base de tudo aquilo que nós conhecemos. O egoísmo está na família, nas leis, na educação, em tudo que nós olharmos, nós encontraremos aí o interesse pessoal. E aí, se nós estamos vivendo num mundo em que as paixões têm nos convidado mais, a questão do Livro dos Espíritos, na questão 809, 908, Kardec vai perguntar: qual é o limite entre as paixões boas e as paixões más? Porque é importante que nós tenhamos paixões, porque sem paixão a vida ficaria de que forma? Eu viveria por qual motivo? E ele vai dizer que há um limite para os espíritos. É como se nós olhássemos a um cavalo. Quando bem governado, nós ganhamos muito sobre as paixões. Mas quando desgovernado, presta um grande desserviço. Aliás, um grande perigo a cada um de nós. Porque não somos nós que governamos as paixões, mas a paixão que nos governa. Então nós precisamos pensar e refletir se o que temos feito somos nós no controle das paixões, ou são as paixões nos dizendo até onde nós devemos ir. O nosso movimento, a nossa correria, o coelho branco para lá e para cá, somos nós que temos ditado o ritmo, ou é ele que tem ditado o ritmo para cada um de nós? E aí Lázaro vai dizer que quando um pouco mais instruído, as sensações então passam a virar sentimentos. Sentimentos ainda simples. Quando saímos então pela própria lei de progresso, só conseguimos trazer a inteligência e pensar o que é o certo, o que é errado, o que é o bem, o que é o mal. Porque aí estaríamos nós conseguindo ter o maior liberdade na ação, o livre-arbítrio que nós conhecemos. E aí nós precisamos pensar se esse sentimento, então, saindo do instinto, até chegar ao seu ponto mais desenvolvido, de que forma ele acontece? Acontece pelo nosso próprio desenvolvimento. Se eu espero que as coisas aconteçam de forma natural, Lázaro está dizendo que não, que é justamente através do nosso desenvolvimento que nós vamos conseguindo lapidar o nosso instinto e levar à condição mais perfeita, a condição que Jesus nos trouxe. Então caberia ao Espiritismo, traz Lázaro, conduzir o homem ao descobrir o próprio ser, a não mais trazermos limitados, mas agora trazer o infinito à nossa frente, a trazermos não mais ao fim do próprio corpo material, mas a própria imortalidade da alma, conduzir o homem de fato a compreender o que ele é, a esse sentimento não mais vulgar que ele coloca, mas a um ponto, como se fosse um ponto de sol dentro de cada um de nós. E que o espírito é um campo, então, que precisa muito ser tratado, muito cultivado, porque vivemos preocupados com as coisas materiais, mas deixamos para lá as questões espirituais. Se desejamos desenvolver-nos, é preciso que a atenção nossa esteja justamente no cultivo do espírito, que esse cultivo dará muitos frutos, mas não frutos materiais, frutos celestes. Quando pensamos nesse cultivo, que tipo de solo temos sido nós? De que condições nós temos dado para que o cultivo aconteça? Será que estamos prestativos aos chamados de Deus na nossa vida? Ou será que nós ainda estamos numa condição muito imatura, muito indiferente com tudo aquilo que vai acontecendo? Será que nós já despertamos verdadeiramente ou ainda estamos adormecidos? Porque a escolha é nossa. O momento de despertar depende de nós.
Será que nós achamos as lições belas? Será que nós nos encantamos com os ensinamentos de Jesus, mas apenas aos outros? Será que nós queremos começar a despertar, mas ao primeiro momento nós já desistimos? Será que a qualquer convite diferente nós atendemos as coisas mundanas? Ou será que nós temos dado condições para essa sementinha do amor realmente se desenvolver? Porque não é de uma hora para outra. Como trazido ao início, a compreensão do ser. Agora a temporalidade se faz presente para cada um de nós. De que forma temos usado o tempo? De que forma temos nós nos aplicado na temporalidade divina? Como pensarmos nessa semente plantada, nós indo até o solo, abrindo e colocando a sementinha dentro do solo, fechando aquela condição solitária, a dizer assim: olhemos para dentro de nós. Temos nos conhecido? Temos buscado nos conhecer? Aquela própria questão 919 tão falada: conheça-te a ti mesmo, como sendo a chave do progresso. Questionemos a nós mesmos aquilo que Santo Agostinho coloca. Se temos conduzido de forma adequada, se temos de fato olhado para o outro como nós deveríamos olhar, se temos deixado algo para trás por fazer, ou até que se nós fôssemos chamados ao retorno espiritual, se chegaríamos lá com tranquilidade, ou com diversas coisas pendentes que deixamos para trás. Mas o que mais me encanta nessa questão é o comentário de Kardec, porque ele vai dizer que por vezes nós erramos, mas nós nem percebemos que erramos. Às vezes somos chamados a plantar e achamos que estamos plantando amor, mas não estamos. Porque nós não paramos para perceber justamente o que nos move diante das coisas. Porque nós precisamos pensar: quando eu sou um pai, por qual motivo, um bom pai, qual motivo eu tenho me colocado como sendo um bom pai? Quando eu sou uma boa mãe, o que me move a ser uma boa mãe? Quando eu sou um bom colaborador em uma empresa, o que me move a ser um bom colaborador? Quando eu olho na sociedade, o que me move como criatura? O que tem me motivado, me movimentado? É isso que de fato importa. Porque ainda trazemos aí, nesse olhar dentro de nós, o interesse pessoal muito latente. A todo instante nós vamos querendo imprimir a nossa personalidade e esquecemos que de fato é o homem ao encontro de Deus. E Kardec vai dizer, e nas perguntas que fizeram, responda sim ou não. E temos que deixar então as nossas justificativas. Eu tenho sido um bom pai? Sim ou não? Não tem assim. Tenho sido, mas o desenvolver do amor é justamente nesse olhar. É do sim e do não. E a sementinha vai criando condições, quebrando a sua casca, criando relacionamento, constituindo raízes. Porque nós queremos olhar ao Cristo, nós queremos amar como Cristo. Mas é por isso que Deus cria o tempo a cada um de nós, para que nós possamos, na nossa condição, ir caminhando, criando raízes, ampliando o caule, e que ainda aí nós olhamos para a natureza e nos encantamos com as grandes árvores que encontramos, mas desvalorizamos as pequeninas. Quanto esforço se faz para que elas possam crescer, ganhar corpo, dar a copa. Nós apenas olhamos e por vezes nós ignoramos as etapas necessárias a esse desenvolvimento espiritual. Nós achamos que de uma hora para outra nós já estaremos condicionados. Hoje ainda, pela manhã, um grande amigo conversando comigo, sentou à minha mesa e disse assim: eu descobri hoje que eu posso desenvolver o quanto eu quiser
a partir de mim. Porque parece muito óbvio para nós. Quanto mais eu me entrego, quanto mais eu desenvolvo, quanto mais nós vamos criando condições de fortalecimento da raiz. Mais eu permito que o amor desenvolva. Mas não é assim para toda criatura. Tem criatura que está esperando receber de Deus as bênçãos com os braços cruzados. Esperando que na esteira da vida, no final da esteira da vida, o amor apareça desenvolvido. Saímos de casa com um envelopinho de uma semente no bolso, e quando voltamos ao final do dia, batemos a mão e estranhamos que temos alguma coisa no bolso, porque bastaria a nós plantarmos aquilo que Deus espera de cada um de nós. Mas distraídos, buscando viver um mundo ilusório, por vezes voltamos para casa e colocamos a sementinha do amor de lado. Isso se repete dia após dia após dia. E esquecemos que somos criaturas que precisam, de fato, de se relacionar como sendo criaturas de Deus, aquilo que o próprio Paulo coloca, que sejamos nós cooperadores do Cristo. A pensar, no despertar, tenho eu colaborado com a mensagem que eu tenho aprendido? Porque ele vai seguir na própria mensagem. Vós sois, Paulo coloca, nós somos lavoura de Deus e edifício de Deus. Mas vedes como plantam, ou vedes como constroem, porque impossível se faz construir ou elevar um edifício colocando bases diferentes daquelas já colocadas pelo Cristo. E aos dias de hoje nós ainda estamos procurando criar bases que não são as bases já instituídas pelo próprio Evangelho. Nós estamos esperando o desenvolvimento do amor, buscando coisas aleatórias que não são aquilo que Jesus trouxe para nós. Porque nós ainda não conseguimos compreender que o nosso caminho ou o nosso objetivo é retornar de fato a essa grande luz, a sermos criaturas criadas simples e ignorantes, mas que vão se desenvolver a plenitude do sentimento. E nós nos perdemos nos buracos que a vida vai nos colocando. E por vezes pegamos na palavra amor e vamos lançando qualquer coisa do mundo, sem compreender de fato a profundidade. Tanto que Paulo também trouxe lá na carta aos Coríntios, quando vai falar a definição do amor, parece-nos que falava aos dias de hoje, quando havia uma dificuldade muito grande de compreender a quem escutar. Porque Corinto ouvia ouvia outro, ouvia Apolo, ouvia Paulo, ouvia Jesus, ouvia a nós mesmos. Parece-nos nós aos dias de hoje. Quem nós estamos buscando seguir? Os nossos pensamentos, aquilo que o outro tem falado, aquilo que Jesus falou, aquilo que os apóstolos deixaram, aquilo que os Espíritos nos trouxeram. Por isso que Paulo vai enviar aquela comunidade, vai dizer como que ainda nós confundimos a maneira como nós devemos nos portar. Porque ele vai dizer, ainda que eu falasse a língua dos homens ou a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como um metal que soa, um sino que tira, eu nada seria. Ainda que eu compreendesse todos os mistérios da vida, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu tivesse a fé do tamanho de uma montanha, de fato poder movimentar a montanha, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu tivesse o dom das profecias, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu doasse tudo aos necessitados, tudo, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu lançasse o meu corpo ao fogo, ainda assim, se eu não tivesse amor, eu nada seria. E lembremos que nós somos a partir de quando Deus nos cria. E ele vai dizer na sequência, porque quando era criança, Paulo,
Ele falava como criança, sentia como criança, caminhava como criança. E quando ele deixou de ser criança, ele deixou para trás as coisas de criança e começou a conduzir como adulto. E por vezes nós estamos olhando a vida ou encarando a vida com um olhar de criança, não nesse olhar espiritual. Porque recebemos as lições preciosas para a caminhada. Então, o que Paulo coloca: resta-nos agora a fé, a esperança e o amor. 3 pontos importantes ao nosso despertar: a fé e a esperança na condução desse amor, para confiarmos mais, a olharmos a nossa relação com Deus, tudo aquilo que Deus já nos permitiu, a própria fé, ou a própria esperança, que vai nos falar sobre o futuro e nos pede calma e resiliência. Mas ele diz: entre esses 3 pontos, o amor é o maior de todos eles. Como nós estamos de fato agora pensando no que é o amor? Por isso, quando falei ao início, que meu amigo perguntou se quando eu casei eu amava, eu travei. Porque nós falamos de amar daqui e de lá, mas a mensagem profunda do Evangelho, nesse sentido, nós não conseguimos trazer. Nós não entendemos. Se o coelho aparecesse, se o gato aparecesse para nós, abrisse um sorriso e perguntasse agora para cada um de nós: mas para onde você quer ir? Nós perguntamos ao gato: me fala qual é o caminho. E o gato vai devolver: mas para onde você quer ir? Porque o despertar da nossa existência é justamente compreender para onde nós queremos ir, qual é o nosso objetivo, qual é o nosso propósito, como ser completo. E aí, lá no capítulo 14 de João, parece que cruza a historinha, porque Jesus vinha tranquilizando os discípulos e falando sobre tudo aquilo que ia acontecer. E falava para que os discípulos acreditassem em Deus, acreditassem no Cristo, crede em Deus, crede em mim também. Há muitas moradas na casa do meu Pai, se assim não fosse, já teríamos dito: eu vou, mas vou deixar um lugar reservado para vocês, porque vocês já sabem o caminho. E aí Tomé aparece, nós aparecemos: Senhor, como sabemos o caminho se eu não sei nem para onde o Senhor vai? Que dirá como ir? E aí Jesus vai trazer a frase que muitos de nós já conhecemos: qual é o caminho? E ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Quando nós olhamos e pensamos qual é o caminho que nós queremos seguir, somente diante dos princípios verdadeiros do Cristo é que nós encontraremos ou aceitaremos de fato aquilo que Deus espera de cada um de nós. Muito obrigado. Em nome da casa, eu queria agradecer mais uma vez a presença do Leonardo, porque agora que nós despertamos, então vamos seguir o caminho, nós sabemos qual é o caminho, qual é a verdade, então devemos estar realmente seguindo, ok? Leonardo, por gentileza, me fala o número de 1 a 53. 32, eu acho que é o Fernando. Se eu me recordo. Pode olhar aí, Fernando. Obrigado, viu? Não, eu vou explicar porque eu não gravei. Eu fui dar um número para ele, eu falei: gravei, o próximo é o 33, gente. A idade não foi manipulado. Obrigado. Foi isso mesmo. Dentre os recadinhos que eu dei no
começo, eu esqueci de falar sobre a promoção de massa que está tendo aqui. Quem estiver interessado, vários colaboradores da casa estão com o carnê vendendo rondelli e nhoque. Para o dia 27/7, mais um mês aí pela frente, ok? Só procurar qualquer colaborador aí, você tem carnê em prol lá do lucro, ok? Antes de nós encerrarmos, eu queria convidar os médicos pacientes que se dirigam à Câmara de Paz para preparar o ambiente. Reforçando, a palestra sábado às 20 horas, ok? Pode chegar lá, uns 15 minutos antes, sem problema. Vamos então elevar o nosso pensamento ao nosso querido Mestre Jesus e agradecer-lhes pelas palavras da noite. Que Ele abençoe ao orador, ao Leonardo Arruda, que possa sempre estar iluminado para divulgar essa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Que o Senhor também nos abençoe e nos proteja e sempre nos dê força para estarmos aqui trabalhando, colaborando para o nosso próximo. Nós sabemos que essa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo, que tanto nos fez bem, possa ser cada vez mais divulgado. Muito grato, Senhor, por tudo que nos ensinaram. Que assim seja.